Boa noite. Hoje é 2 de junho de 2025 e está no ar o Conversa com Leite, nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. Estamos chegando na metade do ano, sexto mês de 2025, e o mercado do leite vem se comportando de uma forma bastante equilibrada. Talvez esta seja a expressão que melhor resuma tudo o que nós temos visto até então. Tivemos uma escalada de verão e início de outono com subidas de preço e neste momento, até digo de uma forma branda, estamos assistindo breves e sucintas reduções nos valores que os conselheiros regionais têm indicado para o preço do leite. Nós temos, dentro do mês de maio, para ser pago em junho, de acordo com resolução de indicação de tendência de preço, por exemplo, do Conselheiro Paraná, a redução de 2%, alguma coisa em torno de 5 centavos no preço do leite. É lógico que todo sinal de queda nos desperta preocupação. Ninguém de nós quer ganhar menos, quer ver o seu cheque do leite com valores gradativamente inferiores mês a mês. Mas é importante que se diga que é uma redução lenta que talvez exprima duas realidades que momentaneamente são um tanto quanto difíceis de se precisar, que é de fato o quanto o volume de leite tem aumentado, que por razões óbvias devido ao clima é o que se experimenta à medida que bacias leiteiras importantes ao longo do Brasil tem tido climas mais amenos, então o estresse térmico tem diminuído, isso melhora índices zootécnicos, isso aumenta de forma imediata o rendimento das vacas e, obviamente, o aumento de sua produção. Então existe mais oferta de leite, sim, entendo que é um tanto quanto lógico esperar e observar que isso aí aconteça na prática. E uma segunda situação, esta um tanto quanto mais difícil de ser lida no momento e prevista a médio prazo, que é o consumo de lácteos do Brasil. Eu dizia nos últimos programas de 2024 que duas coisas me preocupavam com relação ao leite neste ano de 2025, que eram se nós teríamos chuvas em comportamento normal, as precipitações pluviométricas regulares, e boa parte das importantes regiões brasileiras até então tem tido normalidade com relação a isso, salvo pontos específicos que tenham tido algum tipo de frustração, que impacta, logicamente, de maneira imediata na produção dos volumosos e também dos concentrados, impactando no custo, ou geral ou pelo menos pontual, das propriedades que tenham tido algum tipo de restrição de água, né? Então, climática era uma preocupação, e a segunda, a condição econômica do país. Quanto os brasileiros teriam dinheiro no bolso e disposição para gastá-lo em lácteos. E a gente sabe que boa parte da população brasileira usa qualquer excedente que tenha em seu orçamento doméstico para melhorar a sua alimentação. Esta é uma característica que favorece muito o leite por duas razões. Primeiro, o nosso mercado, o consumo do leite brasileiro é pelo brasileiro, é consumo caseiro, é consumo doméstico.
E segundo, obviamente, que o povo com dinheiro no bolso vai consumir mais leite. E é este o ponto de interrogação que talvez, não só para mim, mas para todas as pessoas imediatamente envolvidas com a cadeia leiteira, precisa ser o ponto de pergunta, de dúvida e às vezes até, não querendo exagerar aqui neste microfone, de uma certa angústia. O quanto nós teremos de capacidade de consumo de lácteos, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da inflação. E não querendo, obviamente, aqui polemizar, mas este é um ponto que talvez possa, para os próximos meses, gerar, sim, importante preocupação e não querendo ser profeta do apocalipse ou trazer tendências de notícias ruins. Mas talvez o mercado do leite se complique se realmente nós tivermos consumo reduzindo, ou, pelo menos, não acompanhando a tendência momentânea de oferta de volume de leite, que, conforme eu já disse, é uma boa lógica, é um bom momento zelarmos das nossas vacas e aproveitarmos para ter mais média, para ter mais volume de leite vendido, mais dinheiro entrando nas nossas contas bancárias aí, proveniente do leite. Olhar com bastante zelo para as nossas vacas e fazer a nossa lição de casa cada vez mais bem feita. E por falar em trabalho bem feito, por falar em entusiasmo, por falar em coragem, hoje eu tenho a grata satisfação de apresentar para vocês a entrevista que eu fiz com a produtora de leite Salete Peron, do município de São Miguel do Iguaçu, extremo oeste do estado do Paraná. Ela que, além de produtora muito dedicada com a atividade, é uma importante influenciadora digital do agronegócio, especificamente do nosso leite. Vamos ao Conversa com Leite com Salete Peron. Conversa com Leite está hoje no município de São Miguel do Iguaçu, no sítio Salete, importante produtor de leite regional, para conversar com a Salete Peron, que além de produtora de leite, é influenciadora digital do agro. Salete, muito obrigado por aceitar meu convite e por estar comigo no Conversa com Leite. Seja bem-vindo. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade de participar também. Muito bem, eu sei que tem mais de 41.500 seguidores, tem Sim. Muita gente que te conhece. Mas se eventualmente no nosso público que está agora nos assistindo alguém não te conheça, conta um pouquinho da tua história para nós no agronegócio, na atividade leiteira. Bom, começar dizendo que eu tenho 22 anos e desde sempre morei aqui no sítio. Anteriormente, até meus 12 anos, eu morava lá, na casa ao lado da estrevaria. Depois, com 12 anos, mudamos para cá. E eu sempre estive no meio, me criei junto com as vacas. Minha mãe e meu pai iam trabalhar, não tinham onde deixar eu e me levavam junto. Me criei solta no sítio. E conforme a idade foi chegando, eu comecei a ganhar responsabilidades. Comecei a fazer uma coisinha ali, uma coisinha lá. E até que eu comecei a ter um horário estipulado de trabalho. Então, eu me considero produtora de leite, assim, que eu ajudo horário para chegar, horário para sair, desde os 12, 13 anos mais ou menos. Então, já há quase 10 anos na lida com as vacas. Iniciei lá aprendendo a secar, depois lavar, fazendo o que eu alcançava, né? Até que consegui fazer tudo. Lavar, secar, pôr na teteira, soltar, buscar. Depois, com 13, eu aprendi a tratar as vacas com trator e desensiladeira. Com 13 também, se não me engano, a gente comprou o tratorzinho, um micro trator com raspo de limpar a estrevaria lá. Então, era o meu serviço limpar. E por aí foi. Estou aí até hoje. Criando gosto pela atividade. Criando gosto. Hoje, a tua formação acadêmica? Eu estou no 9º período de engenharia agronômica, agronomia. Vou formar em agrônoma esse ano, se tudo der certo. E a gente vai falar de futuro ao longo da nossa conversa. Tua ideia, na condição de graduada em agronomia, vai ser continuar tuas atividades aqui na propriedade ou uma atuação fora da propriedade? Como é que está teu sentimento, tua perspectiva com relação a isso agora? Bom, agora, no dia de hoje, eu tenho vontade de atuar sim como agrônoma, porém não viver disso. Trabalhar nos meus horários da minha ordenha e tudo mais aqui no sítio e no meu horário livre
seria no meio da manhã e no meio da tarde, dar uma escapadinha e atuar como agrônomas no segmento de gestão de propriedade e monitoramento de lavouras, que é as duas áreas que eu mais gostei. Adoro fazer gestão, essa parte administrativa, e gestão e o monitoramento da lavoura, fazer o acompanhamento desde o plantio até a colheita, identificação de pragas, doenças, insetos, essa parte. Mas também não com muitas pessoas. Que outra, aqui próximo, eu conheço algumas pessoas que têm interesse nesse trabalho, então seria fazer um bico de agrônoma. Trabalhando sempre sem deixar a atividade leiteira. Que momento da tua trajetória, você disse para mim aí que desde 10, 12 anos já assumia funções fixas na propriedade. Em que momento que você enxergou a realidade e se definiu, vamos dizer assim, esse negócio é meu, eu vou ter como carreira e vocação o leite? Quando desabrochou, vamos dizer assim, a flor dessa ideia e desse sentimento? Então, no começo era, é o trabalho dos meus pais, eu tenho que ajudar eles. Mas eu acho que a chavinha virou tipo, putz, eu quero fazer isso com os 18, 19 anos. Que eu saí estudar fora, morei lá 2 anos fora, em outra cidade, e eu vi que aquilo não era para mim. Morar na cidade não era para mim, trabalhar em laboratório não era para mim, ficar o dia inteiro na cidade não era para mim. E eu sentia muita saudade das vacas, dessa rotina, dessa loucura atrás das vacas. Foi o que me fez desistir de estudar no Federal, na UTFPR, e voltar para casa para eu poder trabalhar aqui no sítio o dia inteiro e ainda de noite ir para a faculdade, no particular aqui da cidade mesmo. Muito bem. Então, ali com 18, 19 anos eu tive... Como é que funciona o sistema de produção aqui no sítio Salete? A rotina? Rotina, gado, quantas vacas, que médios vocês têm? Enfim, conta para nós sobre o leite aqui na propriedade. A nossa média está ali entre 29 e 30 por animais. 2 ordenhas? Isso, 2 ordenhas por dia. Na ordenha agora está com 35 animais, todos da raça holandesa, tudo PC, por cruzamento. Temos alguns animais que são A2 e nós estamos trabalhando agora para as próximas gerações todas serem A2. A gente está focando nisso também. Então, a rotina começa de manhã, 5h30, liga a ordenha. Então, no caso, uns minutos antes a gente já vai atrás, começa a tratar e tudo mais. Mas eu sou envolvida na ordenha da manhã, então 5h30 liga a ordenha. Fico envolvida ali na ordenha, limpeza e tudo mais até umas 7h10, quando atrasa. Então, 7h10 no máximo acaba a limpeza. Depois eu retorno umas 9h40, 10 horas, fazer a limpeza ali da pista de alimentação, do curral, né, da pista de alimentação. Tratar as vacas. Em alguns dias da semana tem que ser feita a limpeza dos coxos, 2 vezes por semana, coxo d'água. Depois elas ficam ali comendo, tem o serviço de soltar elas depois. E à tarde novamente retorno para a ordenha. Mão de obra 100% familiar. Agora sim, nós tivemos durante os últimos 3 anos, tivemos funcionário. Um durou 1 mês, aí no outro ano pegamos outro que durou 6 meses, e daí no outro ano pegamos um que durou 1 ano e 5 meses, e nós acabamos de finalizar o contrato com eles. Então, no momento estamos buscando novas pessoas, porque não dá para ficar sem. Hoje, a quantidade de trabalho na rotina não comporta só com a mão de obra da família. Tanto que não comporta por ser muito serviço para poucas pessoas, meu pai e minha mãe. E meu pai e minha mãe já estão... A minha mãe aposenta esse ano e meu pai daqui a pouco tempo. Então eles já estão cansados, eles já estão na idade de parar e começar a aproveitar, ao invés de ficar trabalhando mais e mais e mais. Então... O que mais te tira o sono na atividade leiteira hoje? Tua maior preocupação? É essa falta de ajuda, de pensar que se a gente não conseguir arrumar logo um pessoal para ajudar, tem que acabar com tudo, porque não tem como se manter sem ajuda. Essa é uma das coisas que me preocupa muito. Mão de obra. Mão de obra.
o que mais te motiva na atividade leiteira? Como produtora, como entusiasta da cadeia? Bom, aqui no meu caso, o que mais me motiva é tudo que o meu pai construiu. Ele pegou aqui o terreno do zero e fez tudo o que fez e tá entregando na minha mão, tá se dispondo a entregar na minha mão para eu tocar. Então eu fico muito feliz com isso, peguei gosto por isso e isso é que me motiva, é continuar, é melhorar, deixar do meu jeitinho, que é uma coisa que é o meu toque que eu fiz aqui, é colocar os brincos rosa nas vacas. Muda alguma coisa ser rosa? Não, mas é bonito. Eu gosto de rosa, eu me sinto muito mais feliz vendo as vaquinhas de rosa, com brinco rosa. São as questões não monetárias, isso não se trata Exato. de dinheiro, isso se trata de sentir-se bem. Exato, que nem a outra parede lá da creche que eu pintei de vaquinha e não terminei e ainda tem algumas coisas ainda para ser feitas, eu não vou contar spoiler. Então, é essa questão, coisas que não são monetárias, mas que deixa a gente com um sentimento bom, né, feliz. Então, tipo, eu olho para aquela parede de vaquinha, eu fico feliz. Se tornou uma atração, todo mundo que chega aqui vai lá, tira foto. Ficou muito legal. E não trouxe lucro, mas me deixou feliz. Então, essas coisas que eu estou ajustando aqui e ali. Animam e motivam a evoluir. Salete, me conte agora um pouco da tua história. Não que a gente esteja mudando o rumo da prosa, porque os assuntos eles se entrelaçam, mas do brilhante trabalho que você tem feito como influenciadora digital do agro. Pessoa que expõe seu dia a dia, a sua realidade, a fim de mostrar para quem não conhece a realidade do campo da produção de leite, como isso é valoroso, como isso é positivo. Então, às vezes a gente vê muitas pessoas falando do que não sabem, criticando, denegrindo, atrapalhando o nosso negócio, no sentido de marketings negativos. E volto a dizer do teu trabalho, de outros importantes influenciadores digitais, que levam a bandeira positiva disso tudo, sabe? Então, já externo aqui minha admiração pelo teu trabalho e me conte como surgiu a inspiração, a vontade de você abrir, de certa forma, aí, a propriedade e o coração para o grande público para mostrar o que você faz. Como é que foi a tua história como influenciadora digital? Bom, se pegar as câmeras, aquelas TechPixel antigas que a gente tem guardada, você vai ver que é virada em foto, que eu pegava a câmera da mãe e tirava foto e gravava vídeo. Então eu sempre tive esse gosto por gravar, por tirar foto. Só que, por morar no sítio e tudo mais, eu demorei para ter acesso à internet. Eu só fui ter acesso à internet em casa com 13 anos, 14 talvez. Com o celular ali perto dos 15. Então eu tinha notebook, tinha acesso à internet, mas não tinha o celular. Aí tá, ganhei o bendito celular e conheci esse mundo de postar e tal. E eu atrelei ao fato de que eu, por ser uma menina que trabalha na roça, por muito tempo da minha vida, da minha infância, eu fui zoada por trabalhar com isso. Me tiraram sarro por eu ser da roça, ser caipira, me chamavam de menino por eu trabalhar com trator, por eu entender de ceifa tanto quanto os meninos. E quando eu comecei a ter acesso à internet, Instagram, coisa nada, eu comecei a ver que tinham outras meninas que trabalhavam com isso e algumas até tinham trator rosa. Eu lembro até hoje, a Andressa Bordim, eu não lembro se ela é do Paraná ou Santa Catarina, ela tem um trator rosa, um trator de verdade, porque ela assumiu a propriedade lá e ela falou, eu que trabalho com trator, eu vou pegar um trator rosa. Até hoje eu fico tentando o pai para pintar o nosso tratorzinho de rosa. Mas, enfim, a Andressa foi minha grande inspiração e ela já era influencer. E eu comecei a ver ela indo para revista, para entrevista, que coisa. Eu falei, tá aí. Não comecei com esse intuito de talvez ser famosa. Eu comecei com o intuito de mostrar que eu tô aqui para isso e não preciso ter vergonha disso. Então, em 2019, mais ou menos, eu comecei a postar, vou fazer um post aqui, um post ali. Não era uma coisa mais frequente, não falava nada, era só um vídeo ou uma foto. Eu não tinha
essa liberdade, essa sem vergonha para falar. E daí, a partir de dezembro de 2022, que eu larguei a faculdade federal, voltei a morar para casa e falei, quer saber? Eu vou focar nisso. Ali eu já estava com uns 5 mil seguidores, já tinha algumas pessoas que me chamavam de famosinha, de blogueirinha. Falei, quer saber? Vou virar isso mesmo. Vou, além de hobby, vou fazer isso virar um trabalho, né? Uma renda, uma coisa importante, uma coisa séria. E de lá para cá, fui crescendo. Você tem uma rotina de postagem semanal, diária? Como é que funciona? Essa projeção, vamos dizer assim, no momento está sendo na hora que dá. Muito trabalho. Muito trabalho. Tem que atrelar faculdade, estágio, TCC, os trabalhos da própria faculdade, das aulas, né? Tudo, ao serviço, agora não tem mais funcionário. A minha vida pessoal, ter que juntar tudo e ainda... O que me demora, o que me demanda tempo é a edição. Então, que nem ontem eu estava falando com um colega, eu tenho 8 vídeos gravados, só que são os takes. Então, tipo, tem 50 minutos de vídeo ali, cada um mais ou menos. Eu preciso editar tudo aquilo e transformar em 1 minuto e meio. Só que isso vai me levar umas 2 horas. Então, isso que eu acabo fazendo, demorando demais para postar. Os que eu posto rápido é os que é fácil de editar, mas os que preciso ter um tempo, um processamento ali do vídeo, esses eu demoro mais. Isso realmente é um trabalho, é uma profissão. Então, e eu faço tudo sozinha, então eu vou fazendo conforme dá tempo. Compreendo. De todos os teus seguidores, quantos por cento você acredita que são do meio agropecuário e quantos por cento são público em geral? Você teria uma noção de quem são as pessoas, de quanto você abrange para marketing de quem não conhece, vamos dizer assim, a atividade? Eu acho que eu posso dizer que mais de 50% do meu público seja do agro, da pecuária. Daí tem aquele pouquinho ali perdido no meu perfil que tá ali por curiosidade, por sei lá qual motivo. Tá ali acompanhando. Eu recebo muitas mensagens de pessoas falando que nunca tinham visto certos manejos, certas coisas, sabia como era e que ficam impressionadas. Igual quando ano passado, ou esse ano, não lembro, foi ali, em dezembro, janeiro, eu adquiri um tablet para trabalhar com as vacas. Algumas pessoas me perguntaram, o tablet, vai fazer o que com o tablet com as vacas? Tirar foto? Falei, não, gente, as planilhas, os documentos, as coisas é feito aonde? A nota fiscal é feita no tablet. O nosso painel que mede o leite, ele não é um software que te entrega as informações prontas. Você tem que anotar. Então, para anotar o número da vaca e a quantidade de leite que ela produziu e fazer o cálculo e ter o total final de quanta ração entregar para aquela vaca, demanda um tempo. Então, antes fazendo no caderno, ia 3 dias na função. Eu ainda tinha que pedir para meu pai fazer toda a conta, para daí eu editar no Word lá, imprimir, levar lá e colar no carrinho da ração. Agora, vai de manhã, já coloca o número da vaca, a quantidade de litro. Vai de tarde, no outro ordenho, número da vaca, quantidade de litro. Seleciona, coloca em organizar de ordem crescente, ele já organiza todos os números das vacas que ficou embaralhado e coloca do maior para o menor. A fórmula já está inserida ali, já me dá o resultado, eu recorto, colo no Word, imprimo, no dia seguinte já está lá a tabela. Então, um dia para fazer um serviço que às vezes levava 3 dias e tinha que envolver meu pai, coisa. Às vezes o total ali do medidor deu mais do que o que tem no resfriador. Vamos supor, na última vez que a gente fez, deu 10% de diferença. Então, o marcador digital marcou 10% de leite a mais do que tinha no resfriador. Então, isso tem que tirar na soma, porque o mais certo é o que está no resfriador, né? No tanque. Então, para fazer essa conta, imagina se eu, no papel fazendo essa conta. Então, ali eu só jogo menos 10%. Já sai tudo o resultado. Então, é uma tecnologia que as pessoas olham e falam, vai fazer o que com um tablet no meio das vacas? Muita coisa. Talvez um dos grandes problemas hoje do leite a nível de propriedade seja justamente a dificuldade de você processar dados, gerar dados e tomar decisões. Porque, afinal de contas,
muito se fala de gestão, de avaliação de dados, mas muito pouco se facilita a vida no originar os dados. E essa parte da gestão também é muito importante. O tablet é uma mão na roda para não carregar um notebook, né, para lá e para cá. Fato. Então, questão do abrir uma planilha que tem as fórmulas para calcular os custos. Vou na cidade, compro um medicamento, anoto lá o medicamento, o valor, a planilha já com as fórmulas tudo ligadas uma na outra, já vai lá e coloca no total do mês. Então é uma mão na roda. Não precisa ele ficar anotando, somando, descontando, tudo no caderno, no papel. Você já tem um programa próprio no tablet ou são planilhas de Excel São que do você Excel. mesmo criou? Não, eu não criei, eu peguei cursos que eu faço, fiz curso de gestão e... Não lembro, gestão não sei o que, rural. Gestão financeira rural. E daí no curso a gente ganhou essa planilha, o acesso a essa planilha do professor. Então ele liberou a gente usar, a gente aprendeu a usar ela para nós usarmos na nossa vida. A boa vontade de você querer levar isso para onde você for e alimentar dados. Sim. Esse é o caminho. Como é que você imagina a tua propriedade, o Sítio Salete, e a atividade leiteira como um todo em 2035, daqui a 10 anos? 2035. Ixi, será que vai existir leite ainda, tá? Vai. Se Deus quiser, a gente vai estar trabalhando com leite. Tomara. Espero que sim. Bom, a tanto longo prazo, assim, nunca havia pensado tão longe. Mas, assim, metas que eu tenho para atingir, a principal de todas é colocar um robô, por causa da mão de obra. Porque se tirar de mim essa responsabilidade da ordenha, já otimiza meu tempo um monte. E melhora a qualidade das vacas, porque o certo seria fazer 3 ordenhas, mas não tem como fazer 3 ordenhas do jeito que tá. E nem mão de obra não tá tendo. E se agora tá difícil, conforme o tempo vai passando, vai piorando. E então eu acho que a primeira meta assim, que eu me vejo fazendo, que eu quero realizar, seria colocar um robô. Um robô comporta 70 vacas. Atualmente estamos com 35, estamos com a metade. Então, dobrar o plantel, colocar um robô. Com essa instalação do robô, teria que fazer alguns ajustes nas instalações, fazer um barracão novo, com o local para o robô, um escritório. Então, essa sim é a minha maior meta. E virar referência. Mesmo que pequena, talvez virar uma referência. Não por quantidade, porque eu sei que por hora não vai ser fácil aumentar, né? Mas por qualidade e... Tamanho não é documento no leite. Você pode ter poucas vacas, mas um rebanho bem zelado, com boas médias, com saúde financeira. É lucrativo e próspero também. E organização da propriedade, uma fazenda bonita. Referência também nisso, em organização. Não ser aquelas fazendas que tem que entrar ciscando os lixos. E tem casos, né? Cá entre nós é fato, infelizmente. Uma coisa que eu prezo muito, que eu posto muito, tanto que meus últimos vídeos foi tudo sobre isso, sobre limpeza e organização, que ultimamente eu estava envolvida nas faxinas aí, coisas que foram sendo deixadas para trás. Eu também estava envolvida no estágio, então não estava em casa presente podendo fazer isso. Então agora que eu acalmei, comecei atrás de fazer tudo os faxinão e coisa, e manter limpo, tipo, limpar a cada 15 dias é melhor do que fazer um faxinão uma vez por ano, que tu se mata para arrancar as cracas. E vai ficar bonito poucos dias. Né? Assim você tem uma estética constante. Sim. E o teu futuro na condição de influencer digital do agro, nessa grande jornada do marketing, como é que você se imagina? Amanhã, depois, daqui a 10 anos? Eu quero continuar com isso, não me vejo abandonando isso, a internet. Logo, então, para eu ser uma referência, né, quem não é visto não é lembrado. Então, como é que a gente vai ser lembrado se não tiver alguém aqui para mostrar? Então, eu gosto de mostrar a realidade. Antes você citou que a agropecuária é vista como uma atividade... Como é que você falou? Que era difícil...
e que muita gente tem visões negativas a Isso, respeito, visão sem negativa, de conhecer questão de realmente, maus né? tratos, tudo mais. Então, outra coisa seria investir na questão do bem-estar animal, voltando ao assunto daqui 10 anos, talvez ter um freestyle ou um cross ventilation, fazer o máximo de conforto possível, talvez compost para todas, ao invés de deixar algumas soltas no pasto, na chuva, no barro, criar elas bonitinhas, saudáveis, questão sanitária, verruga, carrapato, desde sempre, porque as nossas que estão a pasto, volta e meia, acaba tendo problema com carrapato e verruga, então isso é uma coisa que se tivessem fechadas daria de controlar mais, melhor. Então, e sobre a internet, mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças, como muita gente acha, que o produtor de leite não tem vida. Há momentos que sim, a gente não tem tempo nem para respirar direito, mas há momentos em que a gente fica tranquilo, quase não faz nada. Então não é aquela coisa. E claro que sem ajuda, qualquer serviço que se você não tiver ajuda, você não vai ter tempo de parar, não vai poder fechar. Pensa uma pessoa que tem uma loja na cidade, se ela não tiver os funcionários dela lá, ela não vai poder sair. E se ela quiser vender, ela vai ter que estar com a loja aberta, então ela depende de estar ali. Então nós com o leite é a mesma coisa. É um negócio como qualquer outro. A única coisa que muda é que as vacas não param de dar leite no final de semana, então a gente tem que ir trabalhar no final de semana, mas bem organizado, com questão de funcionário, rotatividade, de folgas, dá para se organizar e folgar todo mundo tranquilo e melhorar cada vez mais a propriedade, deixar ela cada vez mais bonita, mais atrativa. E os meus vídeos, eu ainda tô numa fase de transição. Eu comecei postando rotina, depois eu tentei mudar para o humor, depois eu mudei ali para uns vídeos que eram associados aos dois públicos, tanto da cidade quanto do agro. E daí agora eu estou transicionando para um tipo de vídeo mais informativo, por mais que eu não poste... informativo no sentido de eu sentar aqui e jogar informação e conteúdo sério. O fato de eu estar postando um vídeo de uma rotina de como fazer uma limpeza e tudo mais, já é um vídeo informativo. Como organizar, como limpar, o que usar para limpar, como é a nossa dieta. Eu não sou veterinário ou zootecnista para indicar uma dieta, mas eu posso compartilhar o que eu estou usando. Aí você vai atrás de um veterinário, zootecnista, um profissional, e pergunta: o que tu acha dessa dieta aqui que a fulana usa lá para as minhas, para ver se adequa? Muita gente já se inspirou aqui através dos meus vídeos para fazerem coisas nas suas próprias propriedades. E eu fico muito feliz de saber disso. Você é um bom exemplo. Sim. Né, que multiplica aí e ensina muita gente. Né? Isso é fantástico. Salete, para a gente finalizar nossa conversa hoje, deixe uma mensagem para o público do Conversa com Leite, que são produtores e técnicos, para o nosso público. Aquilo que você gostaria de deixar como referência do teu trabalho e o teu trabalho duplo, vamos dizer assim, com vacas e com o marketing digital. Bom, eu acho que o principal que tem que se ter é se manter motivado, e para se manter motivado tu tem que ter uma meta. Isso eu aprendi no curso de gestão rural, que se a gente não tiver uma meta, a gente não sabe para onde a gente vai. Se estabelecer uma meta, tu vai até aquela meta. Chegou lá, faz o quê? Bota outra e corre atrás da outra, sempre em movimento. Se você não tem uma meta, você não sabe o que faz, você acorda, todo dia faz a mesma coisa, sem querer um certo resultado. Por exemplo, nós estávamos aqui numa meta de baixar a CPP. E vamos começar a melhorar a limpeza do ambiente, a limpeza das ordenhas, vamos mudar, vamos lavar melhor, lavar mais vezes, lavar a estrutura. Veio a última análise, baixou, estava em 9, baixou para 4 a nossa CPP. Então, só questão de mudar a limpeza, que nem limpar mais frequentemente do que a cada uma vez por mês. Então, agora limpar quinzenalmente. Então, acho que foi isso o ajuste que a gente fez e deu diferença. E o leite é aquela coisa, é igual quando vai internado que tem aquele negócio que sobe 10, sobe 10, sobe 10. O leite é assim, tanto com o preço quanto com a motivação. O preço está lá embaixo, vem pouco,
problema, chuva, barro, coisa, mas não se pode deixar de desanimar. Isso é uma coisa, para quem não tiver garra, eu acho que abandona fácil. Eu acho que seja isso que acontece em muitas propriedades. Os filhos não se veem fortes o suficiente para aguentar o tranco e acabam largando isso para não sofrer tanto quanto os pais. E quem inicia e abandona logo é porque também achou que fosse mamão com açúcar, que fosse só tirar leite e pronto, que não enxerga todo o contexto de tirar leite, desde criar uma bezerrinha boa para o leite, porque pensa tu perder ali 2 anos e pouco, para quando virar vaca não produzir nada, não se pagar. Então é toda uma frustração, é todo um gasto que quem não tem estômago para coisa se desanima e tchau. Então tem que ser bem focado, saber o que quer, onde quer chegar e ter feito. Ir atrás, não desistir fácil, eu acho que é isso. Que nem aqui, não vou mentir, que várias vezes já tivemos a tal da conversa do vamos vender fora tudo e fazer outra coisa. Mas eu tô falando, não, eu quero mexer com isso. Vou, vamos. E com certeza nós vamos poder conversar no futuro, daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos, com o Sítio Salete prosperando e cada vez melhor na atividade. Desejo muita sorte e sucesso para você nesta brilhante carreira dupla, de produtora e também de influenciadora digital. Salete, obrigado a oportunidade de falar com você. E aos amigos, obrigado por terem acompanhado o nosso Conversa com Leite. Muito bem, Salete, mais uma vez, obrigado por ter atendido ao meu convite, ter aceitado participar dessa entrevista. Eu sei que você tem muita familiaridade com as câmeras, tem muita naturalidade em falar o que você faz, em incentivar, em motivar. E eu sei o quanto muitas vezes, para quem abre o seu coração respondendo perguntas, mesmo havendo a familiaridade com o público, ainda assim isto é desafiador. E muito obrigado mais uma vez. E esta missão bonita que você tem de falar do teu trabalho, com certeza reverbera para muita gente. Porque não se trata somente daquilo que você faz na prática, mas é sem dúvida nenhuma um espelho de tantas e tantas e tantas dezenas de milhares de propriedades leiteiras do Brasil que se espelham e refletem naquilo, ao mesmo tempo que você faz na tua rotina. Então, falar bem do leite, mostrar às pessoas aquilo que se faz e aquilo que se bem faz, entendendo que todo o trabalho realizado na tua propriedade é feito com muito esmero, é feito com muito carinho e com ótimos resultados. Continue firme, divulgando cada vez mais a nossa atividade leiteira, porque nós precisamos de pessoas falando bem, pessoas enxergando e principalmente compreendendo bem o que é a grande operação da cadeia leiteira, dos profissionais envolvidos na base, que originam, que são os produtores, de toda a cadeia de insumos, dos profissionais de assistência técnica, da logística, da indústria, enfim, até chegar nas gôndolas do supermercado. São milhões de pessoas, direta ou indiretamente, envolvidos nesta cadeia. E que, não só do ponto de vista de geração de dinheiro, de ser um negócio, sim, muito impactante do ponto de vista financeiro, mas de geração de boa nutrição, de geração de boa saúde, neste que é um dos principais alimentos da nossa base, alimentos da nossa cadeia alimentar. Parabéns mais uma vez, continue, siga sempre em frente. E aos amigos que participaram conosco, deixo o meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais, porque o Conversa com Leite vive de levar a boa informação a quem quer que seja, a quem quer que interesse sobre a atividade leiteira. Por isso, nos ajude nesta empreitada. Faça a tua parte, fale bem do nosso Conversa com Leite, como ele sempre falou bem e promoveu a nossa grande atividade leiteira. Muitíssimo obrigado a Phytobiotics, nossa querida patrocinadora, que sempre está ao nosso lado também nesta grande missão.
E gostaria neste momento de fazer um agradecimento também. Estarei neste sábado, na parte da manhã, com os amigos da Agrinox, de 13 Itilhas, Santa Catarina, fazendo uma importante conversa com os produtores de leite num evento técnico brilhante que acontecerá lá neste dia. Também estarei nesta quinta-feira, na parte da manhã, na Universidade Federal do Paraná, do campus Palotina, participando da Semana Acadêmica com os acadêmicos de Medicina Veterinária e área de agrárias aqui da Federal do Paraná. Muito obrigado mais uma vez por terem lembrado do meu nome. Estarei também na quinta-feira à noite em Missal, no lançamento Plano Safra 2025-2026, com os amigos da cooperativa Cressol. Muito obrigado também mais uma vez por terem me convidado e estarei lá com enorme satisfação. Senhoras e senhores, obrigado. Obrigado por ter estado comigo nesse brilhante programa e na semana que vem tem mais. Aguardo vocês. Um abraço.